Rádio Murié apresenta Psicologia do Dia a Dia. Goza, mais uma vez, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Marcelo, boa tarde, ouvintes, muito obrigada. Hoje a gente tem um tema um tema bem pesado, né? Adolescentes que perderam o sentido de viver. Nos últimos tempos temos ouvido com preocupação relatos de adolescentes que dizem ter perdido o sentido da vida. É uma dor silenciosa, muitas vezes difícil de perceber, mas que precisa ser falada. Quando que um adolescente diz que perdeu o sentido de viver, o que isso realmente quer dizer? Olha, muitos adolescentes perderam a perspectiva, né? Então, as coisas que se faz na adolescência, que é descobrir o mundo, desbravar o mundo, sair de casa, conhecer pessoas, não fazem sentido para eles, porque eles, por questões de mudanças na sociedade, né, acesso a tecnologias e mudanças também acentuadas, não foram trazidas, mas acentuadas pela pandemia, eles se fecharam, né? Eles têm milhões, milhares de seguidores, eles falam com centenas de pessoas, mas é um quantitativo que não tem nenhuma qualidade daquelas coisas que são essenciais para a nossa vida. Os livros falam, não tem corporeidade, não tem presença física, não tem calor humano, não tem olhar, não tem lágrima, não tem riso. Então, esse esvaziamento, esse empobrecimento da vida faz com que nada tenha sentido. Então, você se lembra, eu já falei aqui, que teve um estudo feito na Universidade de Harvard, talvez a universidade mais famosa do mundo. Esse estudo durou 75 anos. E eles chegaram à conclusão de que o maior preditor de felicidade, de bem-estar, é relacionamento. Então, se você perdeu relacionamento ao vivo, você perdeu aquilo que mais tem chance de fazer você se sentir feliz. Então, isso esvazia a sua vida. E aí você tem, somado a isso, né, as crises financeiras, né, as crises dos países, né, desemprego, a cada dia mais exigência. Quando eu comecei a universidade, falava, quem tem um curso universitário está feito, né, resolveu a vida. Agora você, né, depois você tinha que ter mestrado, doutorado, agora você tem mestrado, doutorado, pós-doc, e você não tem um emprego, e você não tem um cargo, talvez à altura da expectativa enorme que se criou. Então, o que eu tenho visto no consultório são adolescentes que falam assim, para que eu vou fazer isso tudo se eu não vou ganhar nada com isso? E ele hoje tem a medida do ganhar, essa que você acabou de falar, do Gustavo Lima, que é um dos caras mais ricos do Brasil. Então, os adolescentes, eles pensam que isso é vencer na vida. Se não for para eu ser tão rico quanto o Gustavo Lima, eu não vou fazer nada, porque não vai adiantar nada. É uma perda de perspectiva, uma perda de contato com a realidade. Essa é uma das maiores causas dessa frustração e desse desânimo. Eu não vou fazer nada porque nada adianta. Isso aí é muito complicado, né? Assim, eu estou tentando assim
assimilar isso, realmente a perspectiva, a pessoa perder com muita pouca idade, né, a perspectiva de sonho, porque ela vê aquele que ganha, vamos dizer assim, como você citou, né, aquele que ganha muito, que tem uma situação financeira muito elevada, ela pensar que ela não tem condição de chegar naquele patamar já muito nova. Então, realmente, isso aí afeta muito em Goza. E aí, é assim, só serve se for para eu chegar lá. Como eu tenho pouca chance de chegar lá, então eu não quero chegar em lugar nenhum. Mas isso é muito perigoso, né? E aí, eu acho que ainda soma-se a isso o fato de que nós adultos, eu já falei isso aqui mais de uma vez, eu falo isso sempre, nós somos um horror, porque a gente reclama de tudo. A gente só reclama do trabalho. Não é? Eu conheço poucos adultos que bendizem o próprio trabalho. Conheço poucos que falam, eu tenho o maior prazer de trabalhar, eu gosto do meu trabalho, eu bendigo o meu trabalho. Eu conheço pouca gente. A maioria reclama. Uhum. A maioria fala que não adianta nada, a maioria fala que não ganha o suficiente, a maioria reclama. Cara, olha só, se eu só reclamo, como eu vou fazer com que alguém queira estar onde eu estou? Se onde eu estou é péssimo. Se eu só reclamo. Então, soma-se a toda essa coisa que a gente falou, o fato de que eles não veem em nós um modelo interessante. Isso é muito complicado. Assim, do jeito que você está falando aí, a gente também tem que levar em consideração também as desigualdades sociais. Sim. E hoje, como as crianças, os adolescentes têm muito acesso à informação e sabe que realmente você chegar num patamar, em determinado patamar, não é fácil, isso não é fácil, e isso já vai causar uma frustração precoce, né? Ela já no início da vida, né? Uhum. E ao mesmo tempo, a vida real está cheia de gente que se superou, só que não dá ibope. Não é? As pessoas que saíram de quase nada e chegaram muito distantes do seu ponto de partida, não dá ibope. Não é? Eu tenho uma história que eu acho linda e que é uma história da qual eu participei, não é? Eu sou terceiro coadjuvante nessa história, mas essa história me diz muito que a gente teve lá em casa uma mesma pessoa trabalhando para nós, né? Uma diarista, durante 31 anos. Então, vimos os filhos dela crescerem. Né? Eles tinham 3 e 5 anos quando ela começou a trabalhar para a gente. Quando ela se aposentou, eles tinham 36 e 33. Então, a gente os viu crescer. Tinha tudo para dar errado. E deu certo. Tinha tudo para dar errado no modelo que a gente vê hoje. Mas tinham uma mãe que incentivava, que estimulava, que considerava, que queria sair de onde estava, que queria oferecer o melhor para eles, que aceitava quando eu, né, por causa da área do meu trabalho, quando eu falava, olha, tem que fazer isso, e chamava os meninos, né, um casal, e falava, contem comigo para estudar, mas não apronta não, que eu não vou me meter. Estuda. O meu personal na academia hoje é esse filho. Olha que já foi para os Estados Unidos 2 vezes, que fez curso nos Estados Unidos. Sabe? É um vencedor. É isso. E essa história me emociona. Não é? Por quê? Porque ela me diz que faz diferença dar um projeto, ter um projeto. É justo que esse menino e essa menina de uma classe social mais pobre não queira estar lá. É justo. E eu falo, é isso mesmo, não queira. Queira sair daí. Mas o jeito certo de sair é esse aqui. É lutar. Você quer, eu posso ir junto com você, eu posso te ajudar
no que for possível. Mas você vai ter que lutar, você vai ter que fazer força. Pode não ser justo, mas é assim que funciona. Então, quando você ajuda esse jovem a ter um projeto e ele vê o projeto na frente dele, ele vai. Quando ele tem alguém que acredite nele, ele vai. Mas hoje, nós, adultos, não acreditamos. Nós não acreditamos em nós. Nós não vemos a vida com bons olhos. Nós só reclamamos da vida. Então, a gente contamina o jovem com o nosso desânimo, com a nossa desesperança. Então, para que ele vai lutar? E com quem ele vai lutar? Uhum. Quem vai estar do lado dele? E é esse movimento, é isso que eu estou fazendo aqui na rádio toda semana. Verdade. Né? É dizer, olha, a gente tem uma luta grandiosa pela frente, mas a gente tem que ir. Não tem a opção de não ir. A gente tem que ir. O Goza, eu quero fazer uma pergunta para você, para a profissional Goza, que falou que tem atendido pessoas com esse tipo de problema. Qual que é a faixa etária, Goza, que tem te procurado mais com esse problema de falta de perspectiva? Olha, são basicamente os meninos que estão saindo do Fundamental 2 e indo para o ensino médio, meninos e meninas. De qual idade, mais ou menos? 14, 15, né? É quem está no 9º ano e vai no ano que vem, ou, né, para o 1º ano, ou quem foi esse ano para o 1º ano e não está vendo o sentido nisso. Mas isso é muito sério. Eu estou muito preocupado com isso. E aí eu também dou uma cutucada nas escolas. Porque eu tenho observado que as escolas conhecem pouco os alunos. Elas falam pouco com os alunos, com a pessoa do aluno. Né? A pressão é toda em cima de nota, em preparação para o Enem. O menino está lá no 7º ano, já começa a ouvir falar em Enem, e isso vira um fantasma sem tamanho. Então, eu sinto hoje que as escolas conhecem pouco a pessoa do aluno. E isso faz muita falta. Ouve pouco o aluno, ouve pouco o que ele pensa, ouve pouco como ele se sente, ouve pouco as ideias que ele tem a respeito do mundo e a respeito dele mesmo. Existe um projeto, existe uma lei que é ter filosofia nas escolas. Eu sempre pergunto, mas o que é que vocês estudam em filosofia? Numa ânsia de encontrar alguma coisa que seja busca de sentido, que seja projeto de vida. E eu raramente encontro. Durante a pandemia, eu fiz umas lives, eu participei de umas lives a convite da Escola Desembargador Canedo, que é a minha escola, a escola pública onde eu estudei, sobre projeto de vida. E eu não ouvi mais falar disso. E eu não ouvi falar disso em outras escolas. E a gente fez algumas lives e a gente discutiu o projeto de vida. Os alunos participavam, era ótimo, era muito legal. Cadê isso? Porque você pensa, nas escolas particulares, os alunos, eles automaticamente têm um projeto de vida, porque eles quase que naturalmente vão para a universidade. Mas isso não significa ter projeto de vida. Às vezes vão porque vão. E não tem projeto. Vão. Vai porque deixa... Vão porque vão, porque todo mundo do nível socioeconômico dele vai. Mas ele não sabe que está indo. Ele não escolheu, ele não pensou, ele não se comprometeu. Então isso também não é ter projeto de vida. Né? E o projeto de vida, e falar no próprio projeto de vida, e ouvir a gente, os adultos, falarem de como projetaram a própria vida, do que realizaram, do que não realizaram, do que foi difícil, do que teve que desistir, do que mudou, é essencial. Mas a gente não fala disso. É verdade. Nós não falamos disso. Nós, adultos, não falamos disso. E não falamos disso há muito tempo, né? Há muito tempo. Não é agora, não. Não, e nós minimizamos as dificuldades dos adolescentes.
a gente tem, para mim, assim, a crueldade de falar, você está achando isso difícil? Espera que vai piorar. Isso para mim é crueldade. Né? Isso é crueldade, você falar isso para um jovem. Você está achando que está difícil agora? Espera que vai piorar. Né? Eu quero ver quando você começar a trabalhar. Ué. Trabalho é castigo. Então, para que eu vou querer trabalhar? Eu não fiz nada de errado para ser castigado. Eu não quero trabalhar. Isso aí que você está falando, Goza, é crucial, porque quando você tem uma orientação justamente nessa faixa de idade, que a pessoa está começando a querer voar, né, tal, você ter essas fincadas, essas agulhadas, falando assim, você vai ver o que é pior, isso assusta. A pessoa... Assim, em sã consciência você não vai querer ir para lá, né? Porque assim, você está caminhando e alguém diz que o caminho vai te levar para um lugar muito pior, você vai querer... você vai fazer lá? Não. Isso me corrija, porque eu estou aqui dialogando com a minha, vamos dizer, com a minha professora. Me corrija. Isso aí começa a criar um bloqueio um bloqueio, vamos dizer assim, inconsciente. Sim, olha, simplesmente não faz sentido, né? Perder o sentido da vida, né? Porque nós não somos modelos interessantes para a maioria dos adolescentes, a maioria dos adultos não é modelo interessante. Quem que é o modelo interessante? É o cara que ganha 1 milhão, 1 bilhão, sei lá. É o famoso da internet, da TV. Né? Ele é um modelo interessante. Agora, qual é a consistência disso? Então, não tem para onde ir. Se não tem para onde ir, se a minha dor é insuportável e se eu não tenho expectativa, esperança de uma saída, acabou. É verdade. Ô Goza, eu já estou vendo, já percebi que esse assunto nosso vai ficar para a semana que vem. Hoje, gente, praticamente foi uma introdução. Eu tenho um monte de pergunta para fazer, mas essas perguntas a gente vai deixar para a semana que vem, né, Goza? Porque esse assunto é muito amplo, precisa ser falado, porque eu imagino o seguinte, Goza, de uns tempos para cá, você como profissional pode muito bem me falar isso. O seu consultório deve estar você não está tendo como atender, porque as coisas, ao invés de melhorar, estão piorando, não é isso? Sim, as coisas estão mais difíceis. Mais difíceis, né? Os adolescentes, especialmente, estão sofrendo muito, né? E o que a gente precisa é aprender a ouvir e a ser um espelho melhorzinho. Assim, nem tenho expectativa de que a gente vire um espelho excelente, não. Um espelho melhorzinho já melhora. E o que as pessoas precisam entender é o seguinte, não é passar a mão na cabeça. Não. É saber como falar, né? Olha só, eu falo para os adolescentes o seguinte, eu quero minha liberdade, te dou maior força para você querer sua liberdade. Eu também lutei muito pela minha. Saí de casa com 17 anos para estudar, ralei. Não passei dificuldade, nada disso não, mas ralei. Te dou maior força. Agora, deixa eu te contar uma coisa que quase ninguém conta. Para cada 1 quilo de liberdade que você ganha, você leva junto 2 de responsabilidade. Tá afim? Nossa. Então vai. Perfeito. Né? Não é passar a mão na cabeça, eu não passo a mão na cabeça, não. Sou dura nisso, né? De falar, mas e aí? Quem você acha que vai te dar isso? De onde que você acha que vai aparecer? Sou dura, mas essa dureza é por acreditar que eles possam. Então, hoje eu vou mandar um abraço especial para os professores e trabalhadores da Escola Antônio Viçoso Magalhães, onde eu estive ontem à noite conversando com eles sobre gestão do estresse no ambiente escolar. E foi uma experiência muito boa, muito rica, muito bonita. E eu estou muito agradecida, então quis fazer esse agradecimento publicamente. Apresentamos Psicologia do Dia a Dia.